Olá, no ar mais um Saber Direito Debate para você. Aqui comigo hoje o professor Marcelo Feitosa. Ele é professor da Escola Superior de Advocacia, advogado, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Professor, seja bem-vindo ao nosso debate. Obrigada por toda a explanação durante as 5 aulas ministradas aqui. Muito obrigado. Bom, professor, a gente está falando de um tema mais do que especial e sempre oportuno, porque, afinal de contas, falar de meio ambiente é sempre um tema atualíssimo. Hoje em dia, por exemplo, a gente se depara com a questão da água, né? Que vamos ver onde isso vai parar, inclusive, né? Então, falar sobre isso é sempre muito atual e extremamente relevante para o nosso direito, para a nossa sociedade, né? Falando então do novo Código Florestal, professor, eu queria saber o seguinte: qual a orientação do Código Florestal nos casos de supressão de vegetação nas áreas de preservação permanente em perímetro urbano? Antes de mais nada, vamos explicar o que é a supressão de vegetação. É o corte da vegetação em áreas de preservação permanente, é isso, né? Exatamente. E qual é a orientação, então, do Código nesse sentido, professor? É importante deixarmos claro que o Código teve como finalidade precípua a proteção das áreas de preservação permanente, localizadas em áreas rurais e também em áreas urbanas. Acontece que, infelizmente, em muitos aspectos, o Código deixou de excluir, deixou de tratar o meio ambiente da mesma forma com o qual o Código foi destinado para as áreas rurais. Acontece que hoje há uma vedação expressa no que tange à supressão dessas áreas de preservação permanente localizadas em área rural e também em áreas urbanas. É o mesmo regime jurídico que pode ser aplicado, tanto para áreas de preservação permanente em áreas rurais, assim como também para áreas urbanas. A lei traz algumas possibilidades de, digamos, exclusão ou supressão dessa vegetação. A permissão da supressão? Sim, né? São casos excepcionais, como, por exemplo, casos de dessedentação animal, quando o animal precisa daquela região para passar no seu corredor natural e tomar a sua água, desde que, obviamente, o impacto ambiental seja baixo. Há também outros casos que a lei admite como a supressão possível, como casos de interesse militar, da segurança nacional, enfim, são casos excepcionais de relevante interesse público. Somente nesses casos em que poderá haver uma singela supressão. E cabe a quem decidir ou ajuizar talvez uma ação para que seja permitida essa supressão? Cabe a quem vislumbrar tudo isso? O próprio Ministério Público? Não, aos órgãos ambientais. Aos órgãos ambientais do município, sobretudo, se houver órgão ambiental no município, e se não houver, efetivamente, o órgão ambiental estadual. Mas também casos excepcionais podem aportar no Poder Judiciário para que a Justiça dê o seu posicionamento final sobre a aplicabilidade ou não de determinado dispositivo do Código Florestal para a supressão de parcela, eu digo, pequena, de área de preservação permanente localizada em zona urbana. Mas, regra geral, o mesmo regime jurídico para o setor rural deve ser o observado na zona urbana. Professor, falando então em setor rural, existe uma peculiaridade nas propriedades rurais em que é necessária a reserva legal, a porcentagem da propriedade destinada à reserva legal, ao chamado reserva legal. E eu quero saber em relação a esse percentual, ele é variável de propriedade para propriedade, de localidade para localidade? Como é que funciona esse percentual destinado à reserva legal de cada propriedade no país? A reserva legal surgiu no Brasil como reserva legal expressão efetivamente no ordenamento jurídico apenas em 1989, pela Lei 7.803. De lá para cá, os percentuais alteraram, mas não alteraram tanto a ponto de haver distorções bastante significativas. Começou-se em 1989 com percentuais que variavam entre 20% a 50%. A partir de 1989, esses percentuais modificaram para 20%, 35% e 80%. Na lei atual, que é o nosso novo Código Florestal, esses percentuais foram mantidos para 20%, 35% e 80%
dos imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, em áreas diferentes. Em áreas de cerrado, 35%, em áreas acima do paralelo 13%, 80%, e nas outras áreas, 20%. Imperioso a gente deixar também claro que para as outras regiões do país que estejam fora da Amazônia Legal, há uma regra geral de 20% de constituição dessas áreas de reserva legal. Ou seja, 20% de área de cada propriedade, na forma de limitação administrativa, deverá ser, entre aspas, doado ao Estado para fazer a conservação dos recursos naturais. Como isso é fiscalizado, professor? Antigamente existiam as averbações, às margens do registro público do imóvel. Todo proprietário rural era obrigado a averbar as reservas legais nas margens das inscrições imobiliárias depois da aprovação da localização dos órgãos ambientais da reserva legal. Atualmente, esse mecanismo novo, denominado CAR, Cadastro Ambiental Rural, é que é o responsável por fiscalizar a localização e as condições ambientais dessa reserva legal. Isso é feito anualmente, com uma certa frequência? É feito uma vez. O prazo final acaba no próximo dia 6 de maio de 2015, onde todos os proprietários rurais brasileiros, 100% dos proprietários, deverão realizar o seu cadastro. Então ele é anual, é isso? Não, ele é feito uma vez só. Ele será realizado apenas uma vez e a data final para ser realizada é 6 de maio de 2015. Entendi. Professor, eu te peço um minuto, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos aqui comigo o professor Marcelo Feitosa, que durante a semana falou sobre um novo Código Florestal. Professor, outra pergunta e dúvidas, inclusive, que eu tenho certeza que muita gente teria interesse de saber, é a questão dos incentivos fiscais a quem, porventura, queira incentivos na preservação ou recuperação, na verdade, de mata nativa, com deduções no imposto de renda e outros incentivos, como eu havia dito também. Me parece que é um projeto de lei, é isso mesmo? Como é que está o andamento dele no Congresso e qual a previsão que você acredita aí que possa realmente fazer parte do ordenamento jurídico e entrar em prática? Na verdade, esses programas de incentivo, eles foram criados pelo novo Código Florestal. O artigo 41 do novo Código Florestal traz expressamente a existência desse programa, só que ele coloca a dependência de regulamentação do Poder Executivo para dar validade à disposição das suas normas. Falta essa regulamentação. O Senado então, já está debatendo, por intermédio da Comissão de Meio Ambiente do Senado e Fiscalização, a possibilidade de existência dessa regulamentação. Acontece, entretanto, que ainda não foi regulamentado e esses incentivos, infelizmente, ainda estão na dependência do poder público para ter efetivação. O senhor tem ideia ou previsão de quando isso possa sair pelo seu acompanhamento? Eu acredito que no futuro breve, porque há uma cobrança incisiva do setor rural, até mesmo por dependência de linhas de crédito financiadas para a sobrevivência das suas atividades, sobretudo os que conservam o meio ambiente, para que isso saia logo. Eu não posso precisar em temporalidade exata, mas posso dizer que há uma cobrança efetiva do setor rural no sentido de que isso seja uma realidade. Afinal, já está na legislação, apenas deve ser regulamentado. Bom, eu tenho uns dados aqui. Agora, em janeiro, houve uma área na cidade de Jaguaraçu, em Minas Gerais, que pegou fogo criminosamente, na verdade, foi incendiada, né? Mata Atlântica, e que tinha 8 mil hectares. Em todo o país, o INPE registrou 4.139 focos em janeiro também, contra 2.634 focos no mês de janeiro do ano passado. Um crescimento gigantesco e gritante aí, né? Como é que está o programa de combate à prevenção desses incêndios, professor? O Código traz um capítulo específico para tratar desse assunto. Antigamente, o que tínhamos era uma interpretação jurídica que poderia levar à punição de pessoas que não deram origem a esse fogo que poderia ter sido criminoso ou acidental. O que o novo Código Florestal faz em relação aos incêndios é deixar bem claro que a origem do fogo deve ser demonstrada para fins de punição. A regra geral que é trazida no novo Código é que há uma proibição expressa
para o uso do fogo. Não se usa fogo mais no Brasil, exceto nos casos que a lei admitir. No caso de queimada controlada, tudo monitorado pelo Estado, nesses casos se permite o uso de fogo. Mas, regra geral, é que o fogo é proibido. E se deu origem, se deu a causa, é facilmente detectável por imagem de satélite. A partir daí, o Estado pode punir quem efetivamente deu causa, inclusive com a conduta de tipificar criminosamente o ato de um fogo que surgiu ou acidentalmente ou de origem intencional, de acordo com seu surgimento. Então, hoje, o que há para o fogo é uma proibição expressa, regra geral, admitindo-se excepcionalmente em seu uso de forma bem controlada e monitorada pelo Estado. E qual é a penalidade para quem comete esse tipo de crime, professor? O crime está previsto na Lei dos Crimes Ambientais, salvo engano, é de 6 meses a 1 ano de detenção. O senhor acha que isso, não que facilite, mas que faça com que a pessoa perca um pouco o medo da prática disso? Eu acredito que sim, porque hoje nós conseguimos, por meio da tecnologia, demonstrar inequivocamente a origem desses incêndios e a causa também. Eu digo pela própria pena. O senhor acredita que poderia haver uma pena mais dura, mais rígida, talvez? Eu acredito que sim, porque nós sabemos dos malefícios do fogo, não somente em relação ao prejuízo que ele traz em relação ao seu uso indiscriminado, assim como também pela sua alta capacidade de ser um poluente para a atmosfera. Então, nós hoje poderíamos ter uma revisão legislativa no sentido de endurecer, de enrijecer essas penas catalogadas na Lei dos Crimes Ambientais para inibir condutas que fazem o seu uso indiscriminado. Outro dado interessante aqui, professor, que o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, que é uma ONG de Belém, divulgou o levantamento não oficial que indica o aumento de 427% no desmatamento da Amazônia legal. Olha que loucura, que absurdo. Em novembro de 2014, recentemente então. E o estado que mais desmatou foi o Pará. Já os dados divulgados pelo governo, ficou apontado, então, a queda de 18% no desmate da Amazônia entre agosto de 2013 e julho de 2014. Como é que está essa questão agora e para um futuro breve, professor? Os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo INPE no ano passado, IPEA, desculpe, eles são animadores em relação à preservação do meio ambiente na região amazônica e a sua conservação. Entretanto, a disparidade, na minha opinião, em relação a esses dados precisos, porque é uma forte pressão da comunidade internacional em relação à conservação, não só do bioma amazônico, mas de outros biomas brasileiros. Eu acredito que essa questão, ela pode ser muito bem pontuada, trazendo a tecnologia como alvo principal de investigação desses danos, da sua origem. Mas eu acredito que nunca se desmatou tão pouco no Brasil. Nós temos quedas nos índices de desmatamento, mas deveria haver uma punição mais rigorosa nos casos de Então quer dizer que apesar desses dados, desses números que nos soam alarmantes, assim, realmente é muito menor do que já foi um dia? Sim, até mesmo porque hoje existe uma legislação ambiental em vigor, uma legislação dura, que não consegue ainda atingir a sua finalidade plena, mas é uma legislação... Mas já inibiu, né, a prática? Inibiu com punições. É crime ambiental fazer uso indiscriminado da vegetação para fins de desmatamento. Além disso, hoje é muito fácil se monitorar os desmatamentos por variados meios tecnológicos, as suas origens, de onde ele vem, onde ele termina. Então, eu acredito que ainda está longe de ser uma realidade possível, muito distante. Mas eu acredito que a tendência seja a de diminuição. Mas o que nos põe mais a pensar é a operacionalidade e a eficiência dos órgãos ambientais, que devem agir e, infelizmente, não conseguem atender a toda a demanda, porque, no Brasil, as políticas ambientais ainda não são valorizadas como deveriam ser. O que falta para que sejam eficientes, na verdade? Preparo, tecnologia, investimento. Falta muita pesquisa científica em relação a esse assunto, incentivo do governo, formação de profissionais capacitados, valorização política das ações estratégicas de governo, onde não há
o profissional político gerindo as pastas ambientais dos governos, e sim o profissional comprometido efetivamente com a gestão do meio ambiente. Isso é o que falta. E políticas de conscientização são essenciais também, né? Além de ser a educação ambiental um mandamento que a Constituição consagra como obrigatório, elas são fundamentais em todos os níveis de ensino, até mesmo porque elas são necessárias para a formação do ser humano em relação à importância ecológica. São fundamentais. Tá certo, a gente vai então para mais um intervalo, daqui a pouquinho tem o último bloco. Até já. Já voltei aqui comigo mais uma vez, professor Marcelo Feitosa, falando então sobre o novo Código Florestal, tema das aulas que ele abordou no Saber Direito Aula. Professor, então chegou a nossa hora de falar sobre os livros que o senhor trouxe como fonte de estudo aqui. A gente sempre separa um tempinho para indicar temas e autores, livros e autores, para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais no assunto em tela. Vamos lá, então, deixa eu ver o que o senhor trouxe aqui para nós. Curso de Direito Ambiental, Guilherme José Porvim de Figueiredo. Fala um pouquinho da importância desse livro para a área, professor. Esse livro é um livro bastante didático, especialmente para quem está iniciando nos estudos do direito ambiental. Ele traz, de forma atualizada, alguns comentários sobre o novo Código Florestal e é recomendável para quem esteja iniciando os estudos do direito ambiental pela forma objetiva, clara e didática que aborda todos os temas. Ah, bacana. É sempre muito bem-vindo, né? Um livro didático. Com certeza. Direito Ambiental, a Gestão Ambiental em Foco, Doutrina, Jurisprudência e Glossário. Por que o senhor indica esse aqui, professor? Esse livro do professor, meu amigo Edson Milaré, que trata do direito do ambiente, da gestão ambiental em foco, ele é obrigatório para todos os operadores do direito ambiental brasileiro, pela complexidade que trata as questões, pela abrangência que os temas invocados aí são tratados pelo autor e, sobretudo, pela dinâmica da experiência que o autor consegue traçar nas linhas desse livro, de acordo com a sua experiência pessoal. Foi procurador de justiça, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e é hoje advogado e consultor da área ambiental com forte atuação. Então ele é um livro mais aprofundado no tema. Mais aprofundado e bem de acordo com a nossa realidade do ordenamento jurídico ambiental brasileiro. Maravilha. Temos aqui também Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, de José Joaquim Gomes Canutilho e José Rubens Morato Leite. Que dupla! Na verdade, essa é uma grande parceria entre o professor português, professor Joaquim Gomes Canutilho, e o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, José Rubens, que é fundamental para a cristalização do entendimento em torno de todos os assuntos que vigoram em tema de proteção ambiental constitucional no país. É uma obra que traz um ensaio de alguns autores com temas muito importantes para a compreensão, para a abrangência de todo o ponto de vista constitucional, ou seja, é uma forma interessante de se estudar direito ambiental e direito constitucional e a sua aplicabilidade em relação às outras normas ambientais. É uma obra que eu digo que é a obra de cabeceira dos operadores de direito ambiental. Maravilha. E por fim, é o novo código? Novo Código Florestal, que dispensa até comentários, mas fica à vontade. Essa é uma obra coordenada pelo grande professor Paulo Afonso Leme Machado, pelo professor Edson Milaré, com comentários de variados autores, que trata pormenorizadamente dos artigos do novo Código Florestal Brasileiro. Ela é uma obra recente, mas que também eu indico para a compreensão do Instituto do novo Código Florestal pelos estudantes, porque ela consegue ser didática e, ao mesmo tempo, abrangente no sentido de esclarecer todos os desdobramentos que podem advir da interpretação do código. É comentado, né? Ele é comentado. Ótimo. Bom, professor, já falamos então sobre os nossos livros e para a gente encerrar, queria que o senhor me dissesse o seguinte: que pontos são de fundamental relevância e importância para que as pessoas
estudem ou comecem a estudar, quem porventura vá fazer uma prova da ordem ou que esteja realmente se inserindo aí nesse contexto tão profundo e tão intenso do direito ambiental. Por onde começar e que pontos necessariamente devem se ater? Em primeiro lugar, é preciso ter em vista que o direito ambiental é um dos ramos que hoje mais atenção merece no estudo da academia, porque hoje o homem sabe que ele é dependente umbilicalmente das questões ambientais, da salubridade do meio ambiente e sabe que o meio ambiente é finito, não é infinito. E ademais disso, vale a pena dizer que é um ramo que está em crescente ebulição, porque hoje são profissionais que ainda não são tão elevados em relação à quantidade que fazem a sua operacionalidade, e é um ramo que o direito brasileiro ainda não trabalhou de forma bastante sólida, porque é um ramo, em tese, bastante novo dentro do nosso estudo. Então, para quem quer fazer exame de ordem, ele é de fundamental observância, porque, quer queira ou quer não, a tendência é que aumente as questões em relação ao direito ambiental. E quem quer seguir a carreira de especialista em direito ambiental, também eu quero dizer que é um ramo muito interessante, é preciso ter muita dedicação, é preciso ter muita vivência de alguns problemas, não só sob o ponto de vista pessoal, mas também prático, profissional. Então, eu recomendo a todos que pensem e estudem o direito ambiental. Tá certo, tá aí, ficam as dicas do nosso professor da semana, Marcelo Feitosa. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, por toda a explanação, por esse bate-papo gostoso aqui. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado, é um prazer. Muitíssimo obrigada a você de casa também, mais uma vez, pela companhia. Mande um e-mail para nós, para nos sugerir temas, mandar dúvidas, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar o nosso programa e todos os outros da casa. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Te vejo então de novo semana que vem. Até lá, tchau.